O que motivou de verdade? Eu tinha umas critérios para poder escolher o profissional, das expectativas e realidades. Então, olha, já um outro ponto positivo de eu ter feito artroplastia. Mas bora lá! Quanto que eu paguei nisso tudo? Bom dia! E aí, bom dia! Cheguei! Então, como eu cheguei... Não leva mal não, porque eu tô saindo agora de uma gripe, de um resfriado apaixonado que não queria me largar de jeito nenhum, tá? O bicho chegou aqui no meu corpinho, no meu sistema imunológico, apaixonou e não queria largar de jeito nenhum. O que nós vamos fazer hoje? Eu era pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Então vamos fazer a introdução primeiro. Olá, meu nome é Letícia, aqui é o canal Letícia Sem Roteiros. Eu não vou dar aquela coisa sobre Gente, eu sou uma mulher de 46 anos, moro aqui na gringa já há muitos anos, já para mais de 15 anos, entendeu? Tenho 3 filhos, uma não quis ficar aqui, mora no Brasil, os outros 2 moram aqui comigo. Sou casada com meu Big Mac maravilhoso e eu tô aqui hoje para poder passar. E aqui no canal eu compartilho com vocês de tudo um pouquinho, porque aqui é tudo sem roteiros. E hoje o que nós vamos falar? Nós vamos falar da minha rinoplastia. Porque eu recebi muitas perguntas e muitos pedidos para poder eu vir aqui falar sobre tudo. Eu não coloquei enquete de perguntas lá, mas eu levantei algumas perguntas que eu acho que ficaria na cabeça de algumas pessoas e também baseada no que algumas pessoas me perguntaram no meu inbox, lá no meu Instagram. Então tá, enquanto eu coloco meu lachozinho, vocês lembram, né, que eu gosto desse lachozinho aqui. Gente, eu tentei colocar o lacho natural por várias vezes, não dá. A não ser que um dia eu ache uma cola que não me dê alergia nenhuma. O meu olho chega descascou aqui, então deixa eu ficar só com isso aqui mesmo. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntinhas aqui que enquanto eu vou fazendo as coisas aqui, eu vou perguntando. Eu vou falando baseado no que eu anotei aqui, tá? O que te incomodava, né, no seu nariz antes? E eu vou falar pra vocês, o que me incomodava, meu nariz, ele tinha um tortinho aqui assim, ele era torto, né? E ele tava entortando cada vez mais, depois que eu descobri que era devido ao desvio de septo que eu tinha. E eu não gostava da minha bolota do meu nariz, não gostava mesmo. Isso é a questão da parte estética. Agora, da parte funcional, eu tinha alguns problemas para poder respirar e eu também tinha muitas crises de sinusite. Eu acordava às vezes já espirrando. E eu sabia que isso era algo funcional do meu nariz. Então, o que acontece? Eu fui e fiz vários acompanhamentos, várias consultas com vários médicos, entendeu? E fui analisando várias coisas até eu chegar à decisão de falar bem assim, enough is enough, chega, eu preciso melhorar principalmente a minha parte funcional. E como eu vou resolver a parte funcional, eu vou resolver a minha parte estética que me incomoda. E isso não foi de agora, gente. Foi mais ou menos uns 6 a 7 anos que eu venho analisando, porque eu não queria fazer com qualquer médico. Primeiro tinha que ser um otorrinolaringologista para mim, porque precisava resolver a minha parte funcional, e um otorrinolaringologista que eu confiasse, que eu gostasse do trabalho, porque eu queria um trabalho natural, eu não queria um nariz artificial que parecia que não pertence à minha cara. Se eu já tentei algum tratamento alternativo, gente, eu não tentei nenhum tratamento, eu já tentei, a única coisa que eu tentei fazer foi fio de PDO, que eu coloquei uma vez, mas ficou um pouquinho bom, ficou a questão da estética, mas a questão do funcional não resolveu o problema, então não tinha como eu tentar nenhum tratamento, alguma outra opção. Aqui, o que motivou de verdade foi primeiro a parte funcional, depois a estética, vontade de respirar bem e ter um nariz que eu acho que, você tá entendendo? Que eu olhasse numa foto e eu não ficasse meu nariz torto. Então, como que foi a minha escolha da minha cirurgia? Eu pesquisei vários profissionais até achar a doutora Marcela. Mesmo depois de consultar com a doutora Marcela, eu consultei com outros médicos, mas não teve jeito, gente. Eu apaixonei com o jeitinho da doutora Marcela e foi com ela que eu quis fazer, tá? Acabou, coincidentemente, ela é otorrino de TEL, tá? Eu nem sabia, isso foi depois que eu decidi fazer com a doutora Marcela.
Mas da época da cirurgia, de quando eu consultei com ela até eu ir fazer a cirurgia, isso passou-se quase um ano. Por quê? Porque eu estava trabalhando direto, eu não ia ter como. Rinoplastia não é uma cirurgia que eu vou no Brasil, faço ela e com 15 dias eu posso vir embora, né? Então eu não tinha férias, não tinha nada para poder ir fazer. Então para poder ficar lá um mês. E aí nesse período aí que eu tô aí no meu ano sabático, vamos chamar assim, né? Eu peguei e fui fazer a minha cirurgia e fazer todas as outras coisas que vocês sabem que eu fiz. Que eu falei que esse ano eu ia dar uma geral em mim, sabe? Todos esses anos só trabalhando e não tava tendo tempo para poder cuidar de mim, assim, sabe? Fazer as coisas que eu queria realmente. Então, trabalhar para quê? Então, graças a Deus, esse ano eu pude fazer. E eu vou fazer mais ainda. Mas aí, anyway, demorou esse tempo todo até eu finalmente fazer a cirurgia. E eu tinha umas critérios para poder escolher o profissional. Primeiro critério, esse teria que ser otorrinolaringologista. Segundo critério, teria que fazer um trabalho que eu tivesse ali acompanhando já há muito tempo e visto o trabalho daquele profissional. Eu amava o trabalho, os resultados da doutora Marcela. Eu agendei a cirurgia e fui lá e fiz. Vamos falar de outra questão agora, das expectativas e realidades. Minha expectativa era um nariz natural. Parece que meu nariz sempre pertenceu àquilo ali. Eu não queria aqueles narizinhos pequenininhos de celebridade, aquela coisa com um rosto muito marcado, porque não combina com o meu rosto, né? Eu queria tirar aquela bolinha, mas eu não queria perder as minhas características, principalmente as minhas características indígenas, que eu tenho muito orgulho delas, e afro-brasileiras. Então eu queria um trabalho natural. Então essas foram as minhas expectativas. E eu ter a funcionalidade de volta. Se eu levei sim, né? Eu levei foto de referência? Sim, eu levei foto de referência, né? Como não? Eu fiz uma foto, um planejamento do meu rosto no AI e mostrei pra médica, falei que era aquilo que eu queria. E ela foi lá e entregou tudo. Ela entregou o meu nariz de AI do jeito que eu queria. Tem uma coisa que eu coloquei aqui, que eu recebi uma pergunta assim, se o médico, do jeito que eu queria, o médico por acaso colocou algum empecilho. Não, em nenhum momento ela colocou empecilho. Ela super falou bem assim, vamos colocar, ela foi bem realista comigo. Ela não chegou pra mim e falou bem assim, eu vou te entregar esse nariz e pronto, acabou. Não, ela foi super realista. Ela falou assim, nós vamos fazer o possível, mas eu vou com certeza chegar perto do que você quer, sim. Até porque eu te vendo pessoalmente agora, eu tô vendo que sua pele não é tão grossa quanto parece na videochamada que a gente fez a consulta. E quais foram os preparos, gente? Os preparos normais de uma cirurgia. Eu tive que ficar um tempo sem tomar certas medicações e tudo mais. E no dia que eu cheguei no Brasil, eu fui fazer todos os exames que eu tinha que fazer. Aí eu aproveitei que eu fui fazer os exames pra cirurgia. Aí eu fiz logo um check-up, entendeu? Fiz todos os meus exames de sangue que eu precisava para poder ver todas as minhas vitaminas. Fiz exames a mais com cardiologista para poder fazer um check-up cardiológico também. E eu achei muito interessante o cardiologista que eu fiz, o risco cirúrgico. Ele não pega só um ecocardiograma, porque quando eu fui fazer a mama, eu fui em outro cardiologista que ele só fez um ecocardiograma, fez uma cartinha ali para mim e me autorizou. Esse não. Ele não quis me liberar antes de eu fazer esteira, antes de eu fazer um eco com Doppler, e eu achei super válido. Aí alguém pode até falar assim, mas é para poder ele ganhar mais dinheiro. Não, gente, é para minha segurança também. Então, para mim, não tem problema se ele ganhou mais dinheiro com isso. Eu sei que a minha segurança equivale, a minha segurança não tem preço, ok? Então, eu fui lá e fiz o eco com Doppler, fiz a esteira, né? E no final eu fiquei de voltar lá para poder fazer a carótida, mas não deu tempo, porque foi muita correria depois da cirurgia. E quando eu voltar lá agora, o ano que vem, eu vou fazer a minha check-up da carótida, tá? E aí tá um aviso pra vocês, sempre façam um check-up, gente, mesmo sem necessidade, não espero ficar ruim pra poder fazer um check-up, não. E outra coisa, eu não sei se vocês sabiam, se vocês já repararam, nos meus vídeos, antes eu era tabagista, eu fazia o uso do
vape. Fuma não, pô. E era algo que eu tava querendo parar já um tempão, e eu não tava conseguindo. Então, eu tive que parar pra fazer a cirurgia. Por quê? Porque a nicotina, ela, como é que faz? Ela potencializa o risco de uma necrose. Você imagina ficar com uma necrose no meio da minha cara? Deus me livre, né? Me defenderás. Então, olha, já um outro ponto positivo de eu ter feito a rinoplastia. Eu no dia anterior não fiquei nervosa, ela deu as medicações para poder eu tomar uns 3 dias antes e fazer todo um preparo. E no dia eu fui pro hospital, não sei se acompanharam aí, para poder fazer a cirurgia com a minha tia foi comigo, ficou lá comigo, porque a minha mãe tem mais de 65 e não podia ficar no hospital. Então é um ponto também que eu escolhi a doutora Marcela, que a doutora Marcela opera em hospital, ela não opera em clínica. Então eu quis fazer com ela, porque eu não opero em clínica. Pode vir qualquer médico falar pra mim, não vai, pode ir, que assim, não opero em clínica. Ah, mas o hospital também tem risco, não quero saber, mas eu sei que eu vou sentir mais segura em hospital. Primeiro, entregando a minha vida nas mãos de Deus, mas segundo, assim, o hospital vai me deixar uma tranquilidade, eu não vou ficar com tanta ansiedade. Então, eu entrei na sala de parto, no centro cirúrgico, né? O anestesista, o pessoal já tava lá, a doutora Marcela tava lá, foi me ver, nós fomos alinhar as outras coisas, porque eu ia fazer a minha papada, né? Vocês sabem. Ah, e outra coisa, deixa eu contar pra vocês. Eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer a rino e queria fazer o lift facial, tá? Eu tava com vontade de fazer o lift facial. E a doutora Marcela, ela faz o lift facial. Assim, aí ela falou assim, não, você não vai fazer lift facial agora, não, porque você tá com 46 anos, você vai descartar uma carta que você tem aí na manga que você pode usar depois. Ela foi muito, assim, muito proativa em me instruir a não fazer, que ela poderia simplesmente vender o peixe dela e é sobre isso, tá tudo bem, né? Aí ela falou que se eu fosse eu não faria e tal, não sei o que. E aí eu falei assim, não, mas pelo menos então o meu pescoço a gente vai dar um jeito. O pescoço sim, a gente pode fazer. Aí eu queria fazer só a lipo, ela me recomendou fazer a sutura do músculo, né? E fazer a lipo junto com a sutura. Então, por isso que vocês veem esse coisa aqui e o corte que eu tenho aqui na coisa. O meu corte ele é um pouquinho maior, porque ela viu o meu corte que eu tinha aqui na mama e ela achou que eu tinha problema de queloide, sendo que isso aqui foi um outro problema que foi culpa minha, nem foi culpa do meu médico, tá? Porque o meu médico, ele me entregou uma mama perfeita, quem cagou o trem tudo fui eu. E aí ela foi e ficou com medo de cortar aqui, ela falou que aqui é bem suscetível para poder dar fibrose. E aí ela falou bem assim, eu preferia aumentar aqui um pouquinho, porque aqui quase essa cicatriz aqui, geralmente ela praticamente some, né? Pode ver que as pessoas que operam tireoide, essas coisas assim, praticamente não aparece a cicatriz do pescoço. E aí eu preferi fazer uma maior aqui do que fazer aqui, porque eu vi que você ama usar cabelo preso. E realmente, eu achei super válido isso. Então aqui eu tô passando por esse processo de cicatrização e recuperação da minha papada, que é um processo muito mais lento e muito mais dificultoso do que a rino, tá? Agora vamos falar aí, se eu fiquei com medo. Gente, eu não fiquei com medo no dia. Eu assisti vários vídeos, vários relatos sobre rinoplastia, porque eu tinha muito medo de sentir dor. Eu senti zero dor. Tanto aqui quanto aqui na lipo, eu não senti dor nenhuma. Desconforto foi só na hora de respirar, no pós-operatório, que eu não conseguia respirar pelo nariz. Aí parecia que você tava congestionada de gripe, assim. Mas foi só um desconforto, assim, mas dor mesmo, não senti nenhuma dor. Nada. Aí depois que ela faz, porque ela tira o tampão depois de 7 dias, né, que ela faz a primeira troca de curativo, que ela tira o tampão, a respiração volta normal e tá de boa. Eu fiquei com zero inchaço, vocês viram, inchaço ainda tá, que é muito engraçado no pós da rino. Um dia o nariz acorda de um jeito, outro dia de outro, um dia tá um lado mais inchado, outro dia tá do, ó, você pode ver aqui, ó, isso aqui é tudo inchaço, tá vendo? Olha como esse não esse tá mais inchado do que esse. Olha aqui, ó, a minha pontinha tá inchada. Ó, inchou logo depois que eu tirei o curativo. Mas se eu colocar a mão aqui, ó, dá pra ver que isso aqui é tudo inchaço. E ela falou mesmo que a bolinha é a última que desincha.
né? Então vamos esperar aí uns 6 meses para poder isso aqui realmente desinchar. Dormir foi muito fácil, tudo foi muito fácil. Eu não tive problema nenhum. Ele não teve roxo, eu não fiquei com roxo. Ela usa um tal do pieço, uma maquininha para poder coisar o osso, então não dá nenhum hematoma, essas coisas assim. Ficou tudo bem. O curativo foi 7 dias o primeiro curativo, depois de 7 dias o segundo curativo. Ela colocou aquela tala durinha assim que fica aqui. No primeiro dia, no sétimo dia, no primeiro dia, no sétimo e depois foi só curativo desses aqui, para poder ficar lá. Fiz a consulta com ela antes de vir embora e tudo mais. A retirada do coisa não dói nada, a retirada do coisa, nada dói. Nada. Alguns curativos assim que eu senti um pouquinho de dor, o ponto daqui de dentro, parece que tá arrancando um cabelinho de dentro do nariz. Mas foi só isso, nada mais. Então agora vamos falar da evolução e dos resultados. Se eu gostei do resultado, que todo mundo tava falando, perguntando se eu gostei. Gente, eu amei o resultado. Amei, eu estou amando como está ficando, porque, sabe, eu me olho e eu me vejo, parece que aquele nariz esteve ali a vida toda, correto? Então, eu tô amando o resultado da funcional. Minha respiração tá 1000 vezes melhor, tudo tá bem 1000 vezes melhor. A rinoplastia, ela me deu um impacto, assim, maravilhoso na minha autoconfiança. Eu amei. Eu acho que vai mudar muita coisa quando eu tirar foto e tal. Eu acho que valeu muito a pena. Tô muito feliz. E quem tem vontade, eu super recomendo. Agora vamos falar das perguntas que eu tenho certeza que vocês têm aí, que vocês querem saber. Que já tá soltando. Olha aqui como é que tá o pescoço, ó. Tá vendo? E deu uma pré... Aí, ó, esse aqui tá bem inchado ainda. Eu tô fazendo um tratamento. Por isso que eu comprei uma maquininha que eu postei lá pra vocês, tá? Pra poder fazer ultrassom. Porque ele deu um início de fibrose aqui. Eu tô dissolvendo a fibrose com a ajuda da esteticista aqui no meu pescoço. Acho que não dá pra poder... Não dá nem pra ver o corte, gente, direito. A não ser que vocês olhem por baixo. Se eu levantar o pescoço aqui, vocês vão ver que tá inchado. Bem inchado aí. Isso aqui vai 6 meses pra lá. Mas bora lá. Quanto que eu paguei nisso tudo? Gente, claro que quando vocês forem fazer a de vocês, o valor vai ser de acordo com o que a médica cobrar, tá? Porque o meu orçamento feito em dezembro foi meu orçamento depois que atualizado, quando eu realmente fui fazer a cirurgia um ano depois, foi outro, correto? Então a minha rinoplastia ficou 18 mil. À vista parece que era 19 alguma coisa, 19.500 se fosse fazer parcelado, alguma coisa assim. Mas foi 18 à vista. Aí eu acrescentei o pescoço, então eu paguei 6 a mais pelo pescoço, tá? Pra poder fazer o pescoço. Hospital foi 3.950 ou 3.990. E o anestesista 2.500. Fora os exames, essas coisas assim, mas de exames eu paguei aí, num total de exame, eu acho que entre as consultas eu gastei menos de R$1.000. Com os exames, com as coisas todinhas. Então isso dá um total de... Eu calculei na calculadora que eu precisei fazer isso. Calculando a cirurgia, a equipe médica, o hospital, mais o anestesista, todos os exames que eu fiz antes, que eu falei que vocês que deram aí menos do que R$1.000, né? Mas eu coloquei 1.000 aqui. E medicação, que deu aí em torno aí, porque a minha medicação de pós foi muito pouco, eu não teve muita medicação no pós, não. E muita medicação a doutora te dá, ela já te entrega, ela te entrega um kitzinho igual a minha faixa, que foi ela que me deu, várias coisas para poder usar no pós da rinoplastia, ela que me deu, ela dá uma bolsinha, um kitzinho com tudo, com várias coisas para você. Então a medicação e essas coisas assim, somando tudo deu 32 mil, né, reais. Então foi um investimento que
Pra mim, valeu a pena, tô amando o meu resultado, tô muito feliz com o meu resultado. E para as pessoas que críticas de plantão, assim, que não gostam de ver ninguém feliz, tá? Se tiver por aí, eu acredito que não, porque as pessoas que são inscritas aqui no meu canal são pessoas de, assim, de uma empatia gigante. Eu trabalhei muito para isso, meu marido trabalhou muito para isso, entendeu? É sobre isso e está tudo bem. Sobre as minhas lentes, eu não vou falar muito sobre não, mas até porque teve uma amiga que me pediu para poder passar algumas informações para ela sobre a lente, mas eu acho que tá lá, escrito tudo no vídeo sobre a lente, né? E a questão de valor, gente, eu acho que vocês vão ter que conversar com o pessoal lá, com o Dr. Bruno, tá? Fala que foi por indicação minha. E pede ele um desconto, quem é da Grande Vitória, quem quiser ir no Espírito Santo para poder fazer com ele e tudo mais. Tem até uma amiga minha que falou que gostou muito das minhas lentes e vai até procurar ir lá. Eu falei com ela para fazer a mesma coisa, que eu não vou ficar esperando cupom e compartilhando cupom aqui não, porque não é minha praia essas coisas, tá? Mas o trabalho dele também é muito bom, as lentes, eu amei o resultado. E aos poucos, entre um vlog e outro, eu vou falando um pouquinho sobre as lentes. Tudo que eu senti e como foi o procedimento das lentes. Pode ser assim? Pode ser assim, senão esse vídeo vai ficar gigante e eu vou ficar aí enchendo muita linguiça. Aí você vai se perguntar, e aí, Letícia, acabou? Não, não acabou. Eu falei que eu ia fazer uma recalchutagem geral no meu rosto esse ano e eu vou fazer. E eu ainda não desisti do meu mini lift, ok? Que é dar aquela levantada aqui, ó. Não desistir. Isso aqui foi só a primeira fase. Então, quando chegar a hora, eu vou fazer o meu mini lift aqui, entendeu? A minha pálpebra, tudo direitinho. Não vou fazer um lift total, porque eu acho que eu não preciso, mas um mini eu vou fazer, tá? E aí, depois do mini, a gente espera a idade vintage chegar. Gente, e é sobre isso e tá tudo bem. Quem quiser, quem gosta de olhar no espelho e se ver assim, eu tô linda envelhecendo e achar ótimo pra você. Nossa, eu admiro a pessoa que tá bem consigo mesma com essa questão. Eu não fiquei e eu queria melhorar e pronto, acabou. E aí eu fui e eu acho que eu merecia, porque já trabalhei muito, já ralei muito na minha vida. Trabalho desde meus 13 anos de idade para poder adquirir, para ter as minhas coisinhas. Então eu acho que já era mais do que merecido eu investir em mim mesmo. Eu vou investir em quê? Em bens materiais, já investi tudo aquilo que eu achava que a minha vida precisava. Eu não sou aquele tipo de pessoa que eu vou querer ter carro caro, eu não vou ser aquela pessoa que vou querer ter uma casa cara, eu não sou aquela pessoa que vai querer ter telefone do ano. Eu não tenho essas coisas comigo. Eu não faço questão, eu vou ter que ter uma bolsa de marca. Não tenho essas coisas comigo, não. Eu tenho uma bolsinha aqui e ali, mas mesmo assim, eu agora tô começando a aprender a comprar no Xing Ling, tá? Porque eu não tenho esse negócio comigo, não. Então, o que acontece? Eu acho que o melhor investimento e o maior investimento na minha vida sou eu mesma. Eu já investi tudo que eu podia nos meus filhos, eu ainda tô investindo neles, ainda invisto neles, invisto no meu marido, mas eu acho que eu também tenho o direito de investir em mim mesma. Não vou investir em coisas que eu vou, se eu morrer amanhã, eu vou largar tudo para trás, não. Eu vou investir numa aposentadoria, com certeza. Isso aí eu já faço há muito tempo. Então, agora, o restante agora é investir em mim, eu vou investir em mim. Tá? E é sobre isso e tá tudo bem. Então, se você acompanhou até agora, deixa aí o seu like. Se você gostou de todas essas explicações, tá? Deixa um coraçãozinho aí nos comentários. Eu tô sentindo falta dos comentários de vocês. Eu não sei o que tá acontecendo. O YouTube tá bloqueando meus comentários. Já bloqueou de um vídeo. Mas, gente, olha, me manda mensagem. Coloca lá na comunidade, entendeu? Vou ver se eu faço uns posts lá na comunidade pra vocês comentarem. E para vocês interagirem comigo. E bora crescer essa família sem roteiros e tá aqui colecionando memórias. Sabe o que eu tinha vontade de fazer? Eu vou falar em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Deixa eu me arrumar aqui. Bye!